E aí, gente, tudo bem? Então, chegamos nessa parte aqui de conjuntos numéricos. Eu já vou te pedir uma desculpa logo de cara, porque eu achei que na próxima aula a gente ia fazer exercícios, mas eu achei conveniente eu terminar, dividir essa aula aqui agora em duas partes, tá bom? Eu vou falar agora sobre conjuntos numéricos e na próxima aula eu vou falar operações com conjuntos, tá bom? Para ficar bem separado uma aula da outra. Nessa aula aqui, ó, de conjuntos numéricos, a gente vai ver os principais conjuntos numéricos que nós temos. O primeiro deles é o conjunto dos números naturais. São aqueles números que a gente aprende naturalmente. Então, se você chegar para uma criança de 4, 5 anos e pedir para ela começar a contar, ela vai começar contando aqui, ó, 0, 1, 2, ou melhor, às vezes ela já começa contando direto do 1, né? 1, 2, 3, 4. Ela não tem menor ideia de que existem números negativos. Esses números negativos fazem parte do meu conjunto dos números inteiros, tá bom? E essa ideia de conjunto, a ideia de números negativos para o conjunto dos inteiros, ele parte mais da ideia quando a gente já consegue associar a dinheiro, a dívida, né? Normalmente, né? Ali quando a gente está devendo a alguém, a gente está no negativo, a gente está com saldo negativo, né? Então, ou seja, os números inteiros são aqueles que é o conjunto dos números naturais com um lado negativo, né? Ou seja, eu tenho números para a esquerda, né? E para a direita, naturalmente. Aqui do conjunto dos naturais eu só consigo partir para a direita, do zero para a direita. Eu não tenho números na esquerda, beleza? Ainda seguindo nessa ideia de números, eu também tenho meus números racionais. Os meus números racionais são aqueles que podem ser escritos da forma de fração, tá bom? E essa fração ela é escrita com números inteiros, tá bom? Então, ou seja, eu tenho um A e um B, e o B tem que ser diferente de zero. Por que o B tem que ser diferente de zero, Renan? Porque senão a minha divisão ela não existe, tá bom? E aí, esses números eles vão formar frações ordinárias, vão formar decimais exatos ou dízimas periódicas, ou simplesmente números inteiros, tá bom? Ou seja, eu posso dizer que o número 1 ele é um número racional. Ele é um número racional. Ah, como é que o número 1 pode ser um número racional? Porque eu posso ver 1 sobre 1. Né? O 2 eu posso ver 2 sobre 1. Qualquer número inteiro eu posso colocar o 1 embaixo. Né? Inclusive o 0, tá bom? 0 sobre 1 dá 0. Não existe, é o contrário, tá bom? Isso aqui, ó, não existe. Tá bom? Isso aqui existe e a solução é única, 0. Tá bom? Então, basicamente, os meus números racionais são aqueles que eu posso escrever da forma de fração. E toda vez que eu não puder escrever da forma de fração, esse meu número ele é irracional. Então, basicamente, eu tenho da seguinte maneira o meu conjunto numérico. Perdão, eu vou falar de mais um conjunto aqui. E aí eu mostro para você. Que é o meu conjunto dos meus números reais, tá bom? Então, o conjunto dos números reais é a união do conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais. Da seguinte maneira, ó. Eu tenho o meu conjunto dos números reais. E aí eu vou dividir ele, não é ao meio, tá bom? Essa ideia. Mas aqui vai ter os meus números racionais e aqui vai ter os meus números irracionais. Dentro do meu conjunto dos números racionais, eu tenho o meu conjunto dos números inteiros. E dentro do conjunto dos inteiros, eu tenho o conjunto dos números naturais. Então, ou seja, eu posso até usar aquelas ideias lá, ó lá. Os números inteiros contêm os números naturais. Os números inteiros estão contidos dentro dos números racionais. E os números irracionais, ou seja, todo número que é irracional não é racional. E vice-versa. Todo número que é racional não é irracional. E aí parte essa ideia que está justamente escrito aqui, ó. Então, ou seja, para que um elemento pertença ao conjunto dos números reais, perdão, ou ele pertence aos racionais, ou ele pertence aos números irracionais, tá vendo? Aqui não está um E, tá vendo? Não tem um E aqui. A ideia é de ou mesmo, ou um número ele é irracional ou ele é racional. Os dois ele não consegue ser em hipótese nenhuma, tá bom?
E, por fim, eu também tenho o meu número dos números complexos, o que eu não vou aprofundar muito, que não é a ideia dessa aula aqui, tudo bem? Ele vai se tratar justamente dos meus números imaginários, tá bom? Ele é aqueles números que geralmente eu aplico lá naquelas equações do segundo grau, em que não tem uma raiz real, entendeu? Então eu forço a uma raiz e aí eu chamo essas raízes de números de complexos, beleza? Mas a ideia basicamente é a gente conhecer até aqui os números reais. Perdão aqui, ó. Gostei de vocês, eu já vou deixar corrigido aqui, tá bom? E aqui, essa é justamente a ideia, beleza? Então, eu tenho o meu conjunto dos números reais, tá bom? E ele, dentro desse conjunto dos meus números reais, eu tenho o conjunto dos números irracionais, racionais, inteiros e naturais, beleza? Então, espero que você esteja gostando da aula. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto e explico melhor, beleza? Forte abraço.